Vou iniciar, combinado? Bom, chat GPT, primeiro que é a questão da inteligência artificial, só para a gente poder é, alinhar aqui as informações, né? Assim, eu não vou falar muito de introdução, porque a ideia da oficina é oficina mão na massa, literalmente, né? Então, o que acontece? Primeiro dizer que a inteligência artificial ela não surge agora, né? Ao longo dos estudos, a gente vai vendo a inteligência artificial ela surge mais ou menos ali na década de 50. A gente já trabalha ali com o desenvolvimento de tecnologias, né, com a inteligência artificial. E aí, ao longo dos anos, isso foi mudando. Quem tá na época, tá na fase aí dos quase 40, como eu tenho 39, vai lembrar dessa mudança. A gente tinha antes, né, a Kodak, tinha que revelar filmes, enfim, aquela loucura toda. E hoje a gente já tem isso aqui, né? Qualquer lugar a gente tira uma foto e repete a foto. Na minha época, quando eu era mais nova, a gente não podia repetir foto, né? Tinha que escolher lá 12 e depois tinha que revelar e ficava ansiosa esperando aquele filme chegar. Bom, enfim, só para contextualizar um pouco desse processo de mudança e de como que a gente precisa de se adaptar. E eu escuto muitas pessoas dizerem assim: a inteligência artificial vai substituir o ser humano. E eu digo para vocês assim: tem uma autora que eu gosto muito, depois vocês podem pesquisar na internet, tem vários livros sobre inteligência artificial, que é a Marta Gabriel. Marta Gabriel, ela fala assim: não é a inteligência artificial que vai substituir o ser humano. O ser humano que não sabe, inteligência artificial que vai ser substituído por outro ser humano que sabe utilizar a inteligência artificial. Então, é bem um pouco isso. É igual a informática. Na minha época, quando eu não fiz curso de informática direto, eu fiz curso de datilografia. Não sei se mais alguém aqui fez. Se a gente ficasse lá atrás, depois veio a informática, veio a internet, o Google, enfim. Então, a gente tem que estar procurando se atualizar, porque o mercado vai exigindo isso. E é claro que usar com ética e com responsabilidade. Isso é questão de comportamento. Eu, enquanto psicóloga, eu posso falar isso muito para vocês. É questão de comportamento, de como eu vou utilizar essa ferramenta de inteligência artificial. Então, tem um princípio aí que é muito importante, que é chamado de ética, né? Ao utilizar a ferramenta de inteligência artificial. Bom, feito toda essa contextualização que eu acho importante fazer, vamos então para o chat GPT, né? O chat GPT, vocês vão digitar aí no navegador depois de vocês, é chatgpt.com. Tem ele até no celular, tem um número também no WhatsApp. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar. A gente conversa quando estivesse conversando com um amigo. É claro que ele tem umas limitações do WhatsApp, mas ele funciona bem, bem legal também. Bom, então no chat GPT, aqui nessa parte aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, a gente hoje tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é na versão gratuita, tá, gente? Porque vocês podem explorar muita coisa na versão gratuita. Nesse maisinho aqui, eu posso anexar uma imagem, eu posso anexar um arquivo em PDF, eu posso anexar algumas informações para poder completar ali é, o prompt que eu vou passar para o chat GPT. Depois nós vamos falar de. Aqui eu posso vir aqui em buscar na web, refletir, pensar e responder. E aqui eu posso pedir para ele também criar uma imagem. Qual que eu, Fernando, utilizo muito? Essa ferramenta aqui. Então, eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas, porque tem muita coisa, né? E tem outras ferramentas que eu quero mostrar. Nós vamos utilizar esse anexozinho aqui. Além disso, a gente, hoje, ele também me permite, se você tiver um microfone, né? Ele também tem a questão de voz, principalmente pelo telefone, tá? E aqui eu vou clicar em um novo chat e aqui vai ficar os meus históricos de tudo que eu faço, vinculado à minha conta do Gmail. Eu estou até aqui com a conta da Cidadania em Articulação. Na conta gratuita, eu tenho um limite de colocar esse anexo por dia, né? Então, se você for utilizar muito, você pode escolher fazer a versão, ou então, se você tiver 2 contas, 3 contas do Gmail igual eu tenho, você pode, às vezes, alternar também. Então, isso é até uma dica, né? E aí, o chat GPT, todo dia, ele vem trazendo novidade. Tem essa opção aqui de explorar GPTs. Aí eu oriento que vocês entrem mesmo para poder buscar. No explorar GPTs, eu tenho várias outras ferramentas, algumas gratuitas, né?
que você pode utilizar. Então, você pode acessar o Canva. Eu não sei aqui se alguém conhece o Canva. Canva é uma ferramenta, né, para construção de artes. Você vai vincular, vamos supor, eu tenho a conta da cidadania do Canva, e aqui eu estou no chat GPT do Canva. Se eu clicar aqui no Canva, eu posso pedir, eu vou dar o comando para ele criar uma imagem, ele conecta no Canva para poder criar essa imagem. Eu não, como eu falei, eu não vou entrar em todos, Joia, Keila, os detalhes aqui, porque é muita informação. Então, aqui eu tenho o Canva, tem o DALL-E, enfim, tem várias outras ferramentas que vocês podem vir, podem explorar. É praticamente uma biblioteca de IA que tem dentro do próprio ChatGPT, tá? Então, algumas vocês vão olhando, vão brincando aqui em relação a essas ferramentas. Eu preparei aqui um material, deixa eu passar minha tela para o lado de cá. Eu estou trabalhando com duas telas, tá, meninas? Então, quando eu estou olhando para o lado, é porque tem essa outra tela aqui, tá? Eu preparei aqui, tem Python também. Vem lá, tem muita coisa que você tem que testar lá, Keila. Python aí para quem está mais na lógica de programação, né? Eu não vou entrar muito nessa questão de programação, eu vou ensinar mais ferramentas de produtividade aí para o dia a dia de vocês mesmos. Eu preparei aqui para a gente poder adiantar, que aí nós vamos passar para o Gemini também. Uma cartilhazinha que vocês não vão receber sim em um Word, mas só para a gente poder otimizar, né, a nossa oficina. Então, vou pegar um prompt aqui, que eu preparei para vocês aqui, ó. Vou pegar esse prompt aqui e vou jogar aqui e vou mostrar para vocês o que está escrito no prompt, só para a gente poder entender como que é importante a questão do prompt, né? Eu falei para o chat assim, olha, você é um advogado especialista em locação de imóveis. Preciso de um contrato claro e objetivo que identifique, né, na verdade, identificação, incluindo as partes, valor do aluguel e cláusula conforme a lei tal. Então, eu já falei para ele, isso é importante. Eu dei um comando para ele que ele é um advogado. Se eu vier aqui só falar assim, cria um contrato de aluguel, ele vai criar um contrato de aluguel, mas aqui eu já dei um comando para ele que é importante. Falei que ele é um especialista e já dei uma referência para ele também. Vou clicar aqui na setinha e aí ele vai me gerar Fernanda, Oi. volta um passo atrás. Você printou lá e trouxe para onde? Não, eu copiei no Word aqui, Ok, um print que eu já tinha feito, tá? ok. Copiei e colei, vou mostrar para vocês de novo. E colei na parte que eu converso com o chat. Eu vou fazer outros exemplos para vocês entenderem, tá, Ana? Tá, obrigada. Nada. Aí aqui ele está me gerando um contrato. O que é importante? Dependendo do com que eu trabalho, eu preciso de passar uma informação. Quanto mais informações eu passo para o chat, mais precisão ele vai me responder. E aí eu posso ir dialogando com ele. Ah, eu não gostei da cláusula tal. Você pode melhorar a cláusula tal? Vamos pegar o exemplo aqui que a gente está trabalhando. Contrato de locação de imóvel. Aí ele já me deu o contrato, o objeto do contrato, o prazo de locação, tudo que eu pedi, o valor do aluguel, obrigações do locatário, obrigações do locador, rescisão contratual, disposições gerais. Se esse contrato tiver ok para você, você vai colocar ele lá num Word, vai copiar ele, vai colocar ele lá num Word. Você pode, inclusive, para ele te devolver ele no Word, se você quiser, né? Aí, como é que eu faço? Eu vou fechar aqui, ó. Ele está aqui. Vamos supor que sempre, Ana, aqui vai ser onde eu vou conversar com o chat. Olha lá, ó, pergunte alguma coisa. Vamos supor que eu não fiquei satisfeita com algum item que ele colocou aqui desse contrato. Valor do aluguel de encargos, obrigações do locatário. Eu posso pedir para ele assim, detalhe um pouco mais sobre o item 4. Aí ele vai colocar aqui. E aí ele vai refazer o meu contrato e vai melhorar aquele item que eu pedi para ele melhorar. Né? Então, isso é importante, mas observem que desde o início eu dei o comando para ele. Olha lá, ele está terminando de escrever.
eu dei o comando para ele. E aí, assim, gente, é importante a gente ler, a gente fazer correções, conferir. Eu uso muito, por exemplo, para poder mandar e-mails. Eu tenho um e-mail, antigamente a gente ficava ali 10, 15 minutos para poder montar um e-mail, dependendo ali da complexidade do e-mail. Hoje, se você vai lá, dá o comando para o chat e escreve assim: chat, escreva um e-mail, monte um e-mail informando o usuário e senha para as meninas que participaram da oficina de inteligência artificial no dia tal, tal, tal. Aí eu vou dar o comando para ele, ele vai montar esse e-mail para mim. Eu vou revisar esse e-mail e me mando o e-mail para vocês. Então, se antes, às vezes, eu ficava ali 10, 15 minutos montando um e-mail, eu faço isso hoje em 2, 3 minutinhos, mas sempre fazendo o papel da revisão. Então, isso é importante, né? E aí ele acrescentou para mim, ó, olha o tanto que ele colocou aqui, ó. Ele melhorou o item 4. Tá vendo? Ele detalhou mais o item 4. Então, você pode ir conversando com ele. Qual que é uma outra dica que eu passo nesse sentido? Você foi lá, pegou o seu contrato, outro dado importante. Não coloque dados de vocês, CPF, dados sensíveis, né? Para o chat analisar. Eu tenho um contrato aqui importante, né? Tira esses dados sensíveis e pede para o chat analisar. Qual que é uma outra dica que eu gosto de passar? Aí vamos supor que você já fez o contrato, colocou ele lá no Word. Depois, o que você pode pegar? Você vai vir aqui em anexar. Esse mesmo contrato, você pode buscar aqui, ó, carregar do computador ou do Drive, e ele vai buscar. Deixa eu abrir aqui só para vocês poderem ter uma ideia. Ele vai buscar o arquivo. Você vai selecionar o arquivo, você vai selecionar o Word, enfim, você vai selecionar o arquivo, e aí qual que pode ser o comando que você vai dar para o chat? Nessa mesma situação. Você é um advogado especialista no ramo aí da imobiliária. Faça uma análise crítica desse contrato e me mostre os pontos frágeis, por exemplo, né, que estão ruins. Aí você também vai pedir o chat para fazer uma análise do seu contrato. O que eu estou querendo dizer no fluxo? Primeiro, eu pedi ele para fazer um contrato para mim, ele fez, eu fui dialogando com ele, ele me entregou esse contrato aqui, no caso, como exemplo. Segundo, depois que eu fechei esse contrato, achei que ficou bom, eu vou mandar ele para um chat, numa nova conversa, e vou falar que ele é um especialista, vou pedir para ele fazer uma análise desse contrato, para ele me falar o que está ruim. Ou seja, ele mesmo também vai fazer uma análise para mim, né, depois de outro lugar, me falando o que está bom, o que não está. Então, isso é importante. Fernanda, eu não sei fazer prompt. Você também pode, vamos voltar aqui na nossa conversa. Sempre que a gente iniciar uma nova conversa, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Né? Aqui, e esse aqui é sempre o nosso comando, tá? Então, eu posso pedir o chat também para preparar um prompt para mim. Né? Eu vou lá, falo com ele que eu quero e falo assim: agora reescreva essas informações no formato de prompt. Ele pode fazer isso para mim também. Então, eu também posso pedir o chat para fazer um prompt para mim. Se eu achar que o prompt ficou legal, aí sim, depois eu vou numa nova conversa e utilizo aquele prompt. Então, vamos pegar, quer ver um outro exemplo aqui, ó. Prompt, especialista em marketing digital com foco em gestão de redes sociais. Eu vou pegar o prompt que eu já criei, que inclusive foi o chat que me ajudou a criar, porque eu falei com ele o problema e pedi ele para me ajudar a criar o prompt. E vou colar o prompt aqui, né? Eu só estou copiando e colando para eu não ter que ficar digitando aqui para a gente poder ganhar tempo, porque tem muitas atividades, né? Olha lá, ó. Cria uma estratégia completa de marketing digital para a empresa, produto, prioriza a gestão de redes sociais, incluindo a definição de plataformas mais relevantes, a criação de um calendário editorial consistente, a produção de conteúdo engajador e a análise métricas para otimização contínua. E vou pedir ele para poder criar para mim uma estratégia. Vamos ver o que ele me respondeu. Pelo que já sei sobre seus projetos, criar uma estratégia. Ah lá, ele colocou outra coisa da faculdade. Vamos criar uma nova conversa aqui. Ele está buscando outra conversa minha. Porque esse é um outro detalhe, Fernanda. O ChatGPT,
Vamos lá. É uma máquina que está Isso, analisando a sua performance e aí isso. automaticamente ele já entrega alguma coisa que você está acostumado a pesquisar. Exatamente, do que eu estou buscando aqui. A gente Isso. pode olhar o meu histórico. Mas se eu sair aqui, ó, vamos fazer o seguinte: se eu sair aqui da minha conta, só para a gente poder. Vou sair aqui da conta da cidadania, vou entrar em outra conta, porque ali tem o meu histórico. Vou entrar numa conta que eu criei especialmente para essa ferramenta. Mas aí, o que eu quero mostrar para vocês é outras. Tem essa do histórico, né? Deixa eu entrar aqui na conta. Tem do meu histórico e tem daquilo que eu vou pesquisando, porque tem os algoritmos, né? Daquilo que ele vai colocando. Eu vou entrar em outra conta, até pela questão dos anexos, só um segundinho. Porque uma palavra que eu ouço muito é: estou treinando a minha inteligência artificial. Então, Sim, você tem mais que uma conta? tenho Você mais que pode- uma conta. Essa conta é vinculada a e-mail? Todas as contas, elas são. Você pode entrar com a sua conta do Gmail, né? Você pode Ah, entrar com a sua conta do Gmail, que eu estou entrando com uma aqui que eu criei ontem. Essa que eu criei ontem foi por causa do Gama, porque tem um limite de créditos. Eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, estamos numa conta nova. Tá vendo? Então, aqui eu vou colocar lá aquele prompt que eu mostrei para vocês. Que o meu já estava com histórico lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Ele estava coloca aí buscando. no nicho de terapias. Como é que é? O de Coloca nicho aí de no nicho Ah de lá, ó, terapias. podemos colocar também. Olha só, aí eu coloquei, tá vendo? Que ele estava buscando coisas da faculdade de Sabará, de análise que eu estava fazendo. E aí, ele já me entregou, aqui, ó, ele já me entregou toda uma estratégia, definição de projetos. Antes de iniciar qualquer ação, escolha a plataforma relevante, ele vai colocando aqui. E aí, eu posso vir detalhando, né? Me dê mais informações de como fazer o item 9. Eu posso pedir isso para ele, né? Aí eu vou vir aqui e vou pedir para ele poder detalhar aqui para mim. Detalhe melhor o item 9. E aí ele vai detalhar. Ô, Ana, me fala uma coisa que você queria saber no ramo de terapia, vai, que aí a Eu gente vai. quero criar uma linha de raciocínio, eu não sei nem o nome, eu não sei nem o nome das Você quer coisas. criar o quê? Me fala, só para eu entender o que que é. Porque eu sou terapeuta, não faço a mínima ideia do que falar nas redes. Então, uma linha editorial. Entendi. Você quer Eu divulgar trabalho. o seu trabalho nas redes sociais. Não, mais do que divulgar, eu quero uma linha editorial levando em consideração que eu sou terapeuta Theta Healing e ajudo as pessoas a manifestarem seus sonhos. Entendi. Aí você vai ter que falar um pouquinho do seu problema para ele. Ah, Você vai colocar, e você pode pedir ele para fazer um prompt. Então, você vai colocar, sou terapeuta. Vamos lá, rapidinho para a gente poder. Terapeuta, e gostaria que você criasse um, um prompt. Vou, traduz o que é prompt. vou falar para eu. Prompt é comando. Ele vai criar um comando. Prompt é comando, tá? Prompt significa comando. É isso que eu estou mandando ele fazer. Isso é um prompt. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar e colocar o prompt em uma linha, ele vai me dar uma informação. Se eu chegar e especificar muito o prompt, o comando, ele vai me dar mais riquezas de informação. Se eu chegar e falar com ele assim, cria para mim um planejamento de elaboração de projetos. Só isso que eu coloquei. Ele vai me dar, mas vai ser pobre a informação que ele me deu. Agora, se eu colocar, crie para mim um roteiro de elaboração de projetos, onde eu preciso trabalhar metodologias ágeis, eu preciso trabalhar passo a passo, crie jogos, crie dinâmica. Tá vendo que eu estou detalhando tudo que eu quero para ele? Quanto mais detalhado o meu prompt, melhor vai ser o resultado do meu chat GPT. Combinado? Então, por isso que o prompt. Por isso que as pessoas acham, as pessoas usam inteligência artificial, mas assim, ter pensamento crítico e saber perguntar é mais importante do que a inteligência artificial nesse sentido, porque você tem ela aqui, mas se você não sabe perguntar, ela vai te entregar uma resposta rasa. Se você é crítico e tem domínio daquilo que você vai trabalhar,
Você vai detalhar, então, as informações, o prompt, o comando. Ele vai te entregar um resultado melhor. Entende? Se eu faço uma pergunta rasa, ele vai me entregar uma resposta rasa. Se eu faço uma pergunta detalhada, ele vai me entregar uma resposta detalhada, né? E gostaria que criasse um prompt, vou colocar aqui bem simples, só para você poder ver. Para eu divulgar meu trabalho. Depois você pode ir melhorando o prompt. E aí, a hora que você vê que ele criou um prompt do jeitinho que é aquilo que você quer, aí você vai usar esse prompt para poder pedir para ele elaborar para você. Aqui está um exemplo de prompt para divulgar o seu trabalho. Você sente que precisa de mais equilíbrio emocional e bem mais precisa como terapeuta? Posso te ajudar a lidar? Aí ele criou um prompt para você. Aí vamos supor que você vai pegar isso aqui e vai mandar para ele assim: agora crie um exemplo, o e-mail de divulgação considerando as informações desse prompt. Aí ele vai criar um e-mail para você, tá vendo? Ele está criando ali um e-mail. Cuide da sua saúde emocional, entendeu? Então, assim, eu não conheço o seu objeto de trabalho em detalhes. Um exemplo. A hora que você vê que o prompt ficou perfeito, aí você pode ir em uma nova conversa, tudo direitinho, e aí ele vai gerar. Ele criou um e-mail. Vamos supor que você está mandando esse e-mail para mim. Olá, Fernanda, como você tem se sentido ultimamente? No dia a dia, lidamos com desafio que podemos sobrecarregar, tá vendo? Ele criou um e-mail para mim. Como terapeuta, meu objetivo é te ajudar a desenvolver autoconhecimento e tal, tal, tal. Agende sua sessão, dúvidas e tal. Ah, não ficou legal. Aí você vai conversando com ele. Por isso que é o chat, a gente vai dar essa ideia de conversa. Combinado? Então, assim, aqui, tá vendo aqui, ó, no explorar chats, não apareceu os outros que já estavam aqui, porque eu entrei com outra conta. Se eu vier aqui agora, vai aparecer, né? Que foi o que eu tinha mostrado para vocês. Outra dica em relação ao chat que eu utilizo bastante. E aí eu acho que é muito importante para a questão da acessibilidade. Nós vamos vir aqui no maisinho, vou clicar em carregar. Quando eu coloco uma imagem no Instagram, faço uma divulgação, eu posso colocar, deixa eu ir lá na oficina, achei que ia aparecer aqui de novo. Eu posso colocar no chat GPT e eu vou pedir para ele poder criar uma descrição dessa imagem para mim. Então, eu não preciso de fazer isso. Aqui, ó, a imagem. Cartilha, deixa eu ver. Cartilha, não, essa aqui não. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na oficina que foi do dia 18. Oficina. Peraí, só um minutinho. Vamos pegar essa daqui mesmo, que tá aqui, que eu coloquei para vocês. Eu vou pegar essa imagem aqui. Tem aqui uma imagem, só para vocês poderem visualizar, mas depois eu posso fazer com outra também. Coloquei uma imagem, vou pedir para ele faça a descrição da imagem anexa. E vou dar Enter, e ele vai analisar a imagem para mim. Vamos ver o que ele vai me entregar. Ó, é uma mulher com um gatinho e um cachorro. Amanda, Keila, Denise, tranquilo? Que a Ana tá me perguntando. E as outras? Dá um ok aí, tá entendendo? Olha, aqui ele me descreveu a imagem. Olha só que bacana. A imagem mostra uma mulher jovem, de cabelos castanhos, vamos analisar comigo aqui, e ondulados, segurando um filhote de cachorro e um gatinho que está e um gatinho enquanto está ao ar livre, em um campo com grama verde e pequenas flores amarelas. O cachorro de pelagem clara está lambendo o rosto da mulher. Olha a precisão que ele fez aqui a descrição, e é verdade. Que sorri de olhos fechados, transmitindo alegria e afeto. O gato de pelagem branca, com umas manchas alaranjadas, olha o nível de precisão. Está no colo dela e olha diretamente para a cama com uma expressão serena.
A cena transmite uma sensação de carinho, conexão com os animais e bem-estar. Isso daqui, para quem trabalha com produção de conteúdo, se eu trabalho hoje com um e-book, produção de um e-book, não só, estou dando um exemplo, por questão de acessibilidade, é extremamente importante para transcrição de imagem, né? Muitas pessoas hoje em dia no Instagram têm realizado a postagem de imagens e colocam a descrição, né? Tem aquela hashtag para cego ver. Então, assim, isso daqui é a transcrição da imagem. Então, se eu trabalho numa linha de produção, por exemplo, de material, onde eu vou produzir conteúdos, é extremamente importante. Eu coloco essa imagem, eu colocar a descrição dessa imagem abaixo. Porque o leitor de tela, no caso da pessoa com deficiente visual, ele não faz a leitura da imagem, mas ele vai fazer a leitura da descrição que você colocar. Ah, Fernanda, mas eu não trabalho com isso. Mas hoje em dia a gente faz um trabalho com rede social. Se eu entrar no Instagram da Cidadania, vou mostrar para vocês toda aquela descrição de imagem que eu coloquei, eu também posso pedir. Eu subi uma imagem, deixa eu ver se ele vai deixar eu colocar outra imagem aqui, porque ele tem um limite de imagem por dia. Deixa eu ver aqui se ele vai deixar eu colocar aqui, ó, essa imagem aqui. Coloquei uma imagem minha do curso de elaboração de projetos. E aí eu vou pedir ele, crie, baseado na imagem, uma legenda para o Instagram referente a imagem. E aí eu vou pedir para ele poder fazer essa... que ele já não vai fazer uma transcrição. Desculpa. Ele está criando para mim uma legenda. Eu vou pegar e vou colocar vou colocar lá no Instagram. Olha, ó, aí eu vou mostrar para vocês a imagem. Ele transcreveu certinho, invista em seu futuro, colocou os tópicos, tudo direitinho em relação à imagem. Deixa eu mostrar para vocês a imagem que eu peguei. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Foi essa imagem aqui que eu subi lá. Deixa eu abrir ela para vocês aqui. Aí, curso de elaboração de projetos. O que você vai aprender, certificação, plataforma e tal. No meu curso de elaboração de projetos. Aí, olha o que ele fez para mim. Né? Ele fez a legenda certinho. Então, eu também posso utilizar para fazer a legenda aí para as redes sociais, né? Então, isso é outro item. Para além disso, eu acho que foi a Keila também que me perguntou antes, né? Eu vou carregar aqui do computador, deixa eu ver se ele vai aceitar outro anexo aqui. Vou pegar esse PDF aqui, ó, uma cartilha. Vamos supor, tá? Keila, você que está mexendo com TCC, alguma coisa assim, não é? E a gente utiliza muito para análise também de conteúdo. Então, eu vou colocar aqui como anexo e vou pedir ele, faça um resumo humanizado e didático do anexo. É claro que você tem que revisar, olhar o conteúdo, tudo direitinho. Olha só, ele pegou o meu PDF e eu pedi ele para fazer um resumo do meu PDF e de uma forma didática. Ah, se eu quisesse fazer, colocasse tabela, aí eu podia pedir para ele ainda, crie uma tabela explicando os principais conteúdos do anexo. Vai chegar uma hora que tem um limite, né? Igual eu falei com vocês, a gente não consegue subir, ele vai falar que a gente atingiu a versão. Olha só, ele criou uma tabela do PDF que eu subi, né? Com resumo. Então, eu preciso estudar esse conteúdo. Então, é algo que ajuda bastante nesse sentido também. Ele criou ferramenta, descrição e aplicações. Ele pegou o meu arquivo PDF que eu coloquei para ele e criou um resuminho no formato de tabela, da forma como que eu solicitei.
ok? Então, no chat, o que eu deixo de mensagem para vocês que é importante para a gente poder ir para a próxima ferramenta? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, tem alguns modelos de prompt que vocês vão poder testar. Quanto melhor o prompt, comando, né? Aqui modelo de e-mail, tudo direitinho. Quanto melhor o prompt, melhor o seu retorno, ok? Alguma dúvida em relação ao chat? Eu posso ir para o Gemini, porque tem mais outras ferramentas para a gente poder trabalhar? Posso seguir? Me dá um ok aí, para eu não ficar perdida. Por mim, pode. Gratidão. Meninas, Keila, Amanda, Denise, tem alguma dúvida em relação ao chat? Professora, rapidinho, é só uma coisa, que é uma coisa que eu estou tentando fazer, né? Uhum. Eu vou precisar, para fazer eu queria, assim, criar uma imagem a partir de um comando, entendeu? Uma imagem de alguma coisa. Aí eu estava tentando fazer isso, só que não ficou exatamente como eu queria, entendeu? Uhum. É para demonstrar, porque, assim, nesse TCC que eu estou fazendo, estou trabalhando num projeto, entendeu? Num projeto eletrônico, que vai mexer também com programação e mandar dados para a nuvem, uma coisa assim, variada, vai mexer com várias coisas. Que eu estou terminando engenharia elétrica, né? Aí eu estou precisando fazer uma apresentação com o meu orientador para poder colocar, porque assim, eu já tenho toda a minha ideia e do projeto, e já estou até pesquisando, só que aí eu estava querendo criar a imagem de como que ia funcionar na prática, né? Por exemplo. Entendi. Entendeu? Aí é importante você dar o comando, você vai aqui nessa opção de criar imagem, e eu vou te mostrar para a apresentação. Para uma apresentação também. Não, porque na verdade, rapidinho, desculpa, na verdade, eu comecei a apresentação no Canva, né? Porque o Canva eu já sou bem acostumada, só que aí eu estava tentando testar até pelo chat GPT uma apresentação. Não, também. Aí nós vamos fazer ela no Gama, eu vou te ensinar a usar o Gama. No Gama, tá bom. Com a inteligência artificial. Você vai ver, assim, que bacana que é o Gama. Mas, assim, no chat você pode criar imagem, mas tem outras ferramentas de IA, Keila, que você pode criar imagem também, tá? É aquilo que eu falei. Cria uma imagem sobre educação e tecnologia. Coloquei de uma forma bem simples. Mas como você tem mais informações, você precisa de detalhar bem para ele poder tentar chegar ao máximo aquelas informações daquela imagem que você precisa, né? Sim. Aí ele vai te dar a resposta. Deixa eu ver o que ele está criando para mim, que eu já usei meu limite aqui nessa conta. Agora, para apresentação, eu vou mostrar para vocês o Gama, vocês vão ver como que é bacana assim o Gama. Tá bom. Tá? No chat, acho que eu cheguei aqui já no meu limite. Você pode criar. Aí criar a imagem. Você vai dar o comando. Você vai vir aqui nos 3 pontinhos. Cria uma imagem. Você vai detalhar em riqueza de detalhes como que você quer essa imagem, entendeu? Aí você vai dar o comando para ele, depois você vai clicar na setinha e ele vai criar a imagem para você. Eu não dei nenhum comando aqui, né? Você vai vir aqui e criar a imagem. Mas existem outras IAs, aí eu posso conversar com você depois no Zap, tá? Tá bom. Que você pode testar, mas você pode vir aqui detalhar e pede para ele poder criar nesses 3 pontinhos aqui, tá bom? Eu estou abrindo aqui ao mesmo tempo que você está falando aí, eu estou mexendo aqui também já. Joia. Aí é isso. Assim, gente, tem muita coisa que eu poderia explorar do chat com vocês também. Você pode tentar também, Keila, selecionar o Canva, né, e entrar inicial no chat. Ele não vai conectar com a minha conta, porque essa conta aqui é diferente, e pede ele para criar uma imagem. E aí ele vai lá no Canva e vai tentar fazer essa relação. Você pode fazer isso também. Porque como o Canva ele também cria imagem, você pode dar o comando para ele aqui, que ele vai conectar na sua conta do Canva e gerar uma imagem também para você. Aí você vai testando. Tá bom? Então tem essa possibilidade também. Posso passar para o Gemini? Gente, e assim, eu sou super acessível. Qualquer dúvida que vocês quiserem trocar ideia depois, como eu já tenho feito com alguns alunos, podem me chamar no Zap, a gente pode ir conversando, eu também vou aprendendo todos os dias, né? A gente vai compartilhando, a gente pode ir trocando ideia também, tá bom?